Lição 24. Os que em espírito servimos a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus. E o foco dessa lição e desse compartilhar aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus testifica de Cristo. E Jesus, quem é o Cristo, ele une o homem com Deus. Então podemos organizar o compartilhar pensando que vamos compartilhar da triunidade, o Espírito de Deus. Muito temos para falar na palavra de Deus, do Espírito de Deus. Ezequiel 36, desde o 25 até 28, mais precisamente o versículo 26, diz: Também vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. Quando o Espírito Santo entra no coração do homem, verdadeiramente tudo muda. O Espírito Santo faz que o homem possa viver segundo o mandamento de Deus, segundo a lei de Deus. O coração do homem muda. Tem um coração de carne, não tem mais o coração de pedra. Tem um espírito novo, não tem mais o espírito morto. Ezequiel 36, 31. Então vos lembreis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Quando o Espírito Santo chega, nosso espírito entra em nós, então podemos ter uma introspecção. Ou seja, claramente eu posso ver quem sou eu agora e quem era o eu de antes. E também acontece uma coisa muito importante: o verdadeiro arrependimento acontece. 1 Coríntios 12, 3, muito interessante. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz a Jesus anátema, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. 1 Coríntios 6, 11. Fala de que no nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e pelo Espírito de Deus, fomos lavados, santificados e justificados. Efésios 5:18 está pedindo para nós encher os nossos corações do Espírito. Encher os nossos corações do Espírito. Então, se temos o Espírito Santo de Deus, então o natural é que o fruto do Espírito vai nascer, vai crescer. E qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, Efésios 2, 22 diz: No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Muitos versículos muito importantes temos na Escritura de Deus que fala do Espírito Santo, muitos. Somente temos compartilhado alguns deles. Claramente temos que viver segundo o Espírito, atuar segundo o Espírito, agir segundo o Espírito. E precisamos de a guiança do Espírito, a guia do Espírito. Gálatas 5:16 diz: Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Gálatas 5:18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E Gálatas 5:25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Filipenses 3:3, nós somos a circuncisão, os que servimos a Deus em Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, não confiando na carne. Viver no Espírito, caminhar no Espírito, servir a Deus em Espírito, guiados pelo Espírito, tendo os frutos do Espírito, como um coração novo pelo Espírito e um Espírito novo pelo Espírito. No fim das contas, o que o Espírito Santo faz? Atos 1:8. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito, e vocês serão as minhas testemunhas, desde Jerusalém até o fim da terra. Quando desce o Espírito, foi uma grande manifestação de poder. Somos testemunhas de Cristo. O foco do Espírito Santo e a direção do Espírito Santo é isso.
O Espírito Santo nos traz força, poder, mas ao mesmo tempo ele testifica do Cristo. Olhando isso, podemos ver no livro de Atos as manifestações do Espírito. Sempre que o Espírito Santo se manifestou, eles estavam testificando o Evangelho de Cristo, testemunhando a palavra do Evangelho de Cristo. Então, a testificação do Evangelho é uma obra do Espírito Santo também. Sempre que foi testemunhado o Cristo, houve uma manifestação do Espírito Santo. João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. João 15, 26. Quando vier o ajudador, que eu vos enviarei do parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, este dará testemunho de mim. E João 16,3, quando vier, porém, aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. O Espírito Santo testifica da verdade, é o Espírito da verdade, que procede do Pai, que testifica de Jesus. O Espírito de verdade guia o discípulo, guia o crente a toda a verdade. Então, quem é a verdade? Qual a verdade? Jesus mesmo, ele falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como agora eu estou conhecendo Jesus? Quem é Jesus que lhe falou isso? Que ele é a verdade, o caminho ao Pai? Jesus é o Cristo. Jesus é a verdade, porque ele é o Cristo. Atos 1:8. Então recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Por isso podemos ver no livro de Atos, Atos 4, Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, sempre que se testifica, se prega, se ensina a palavra, se testifica o Evangelho de Cristo, tem uma presença do Espírito Santo. Então, por exemplo, Atos 4, 8 até o 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Então Pedro continua pregando a mensagem do Evangelho, que Jesus é o Cristo. Mas o interessante é que ele estava cheio do Espírito Santo. Não foram palavras simples, palavras humanas as que ele falou. Ele testificou a verdade de quem é Jesus. Atos 2,36. Saiba que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. É a pregação de Pedro também. Então, de uma maneira muito curta, estamos olhando quem é o Espírito, o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo revela o Cristo. E Cristo Jesus, ele mostra o Pai. João 14, versículo 6 até o 11. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Felipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Quem vem a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Jesus falou, aquele que olha para mim também está olhando o Pai, e que eu sou o reflexo do Pai. Jesus Cristo, ele mostra o Pai. Mateus 11, 27. Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, nenhuma pessoa, nenhum homem pode conhecer o Pai, Deus. E ninguém conhece quem é o Filho, quem é Jesus verdadeiramente. Somente o Pai. Mas quando o Filho, ele se revela, e ele revela quem
quem é o Pai, então as pessoas podem conhecer verdadeiramente. Aquele que recebe a revelação que Jesus é o Cristo, pode também conhecer quem é o Pai. É porque o Filho mostra o Pai. O caminho para encontrar-me com Deus é Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho. O caminho para onde? E que ninguém pode estar conectado com o Pai se não está conectado comigo primeiro. Todas as pessoas estão separadas de Deus. Não existe outra maneira. Não tem outra maneira. Não tem jeito nenhum de encontrar-se com o Pai. Somente aquele que recebe a revelação de quem sou eu. Somente que entra pela porta. Somente aquele que come da minha carne e bebe da minha sangue. Somente aqueles que comem o pão de vida. Somente aqueles que creem que Jesus é o Cristo podem verdadeiramente conhecer quem é o Pai. Jesus, quem é o Cristo, ele mostra o Pai. João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Quem é o Deus unigênito que está junto do Pai e que revelou o Pai? O Deus Filho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ninguém jamais viu Deus Pai. Somente Jesus, o Deus Filho, revela o Pai. João 10:30. Eu e o Pai somos um, Jesus diz. O Espírito Santo testifica da verdade, testifica do Cristo. E o Cristo, ele mostra o Pai, ele é o caminho, o Pai. E também, quando o Espírito Santo chega, tudo muda. É porque é Deus mesmo. Deus que é 3 vezes santo em nós. Este mistério de a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, é muito profundo. Mas hoje falamos do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele testifica da verdade, ele guia. Ele é o advogado, ele é o ajudador. E ele testifica de Cristo. Quando ele está em nós, tudo muda. E o Espírito Santo tem esses frutos do Espírito. Ele traz um novo coração. E ele é quem faz que nós possamos obedecer à palavra de Deus. Então nós servimos no Espírito. E nossa glória é em Cristo Jesus. E não temos confiança nenhuma na carne. E o tempo todo caminhamos na direção da obra do Espírito Santo, que é Atos 1:8. Recebemos poder para testificar a verdade que Jesus é o Cristo no mundo inteiro.